Graça e paz para todos vocês. Para mim é um grande favor, um grande prazer que eu tenho de estar aqui para falar um pouquinho da palavra do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar da purificação do templo, o templo de Salomão, lá em Jerusalém. Viu? Nós vamos falar só um pouquinho dele, o que Jesus mais ou menos fez, como liberou o templo ali, que era o que estava para ser escrito, Jesus liberou. E aí a gente precisa saber daquilo que foi feito, tá? Esse texto aqui que nós vamos ler tá na lei, mas nós precisamos de conhecer os caminhos de Jesus, tudo quando ele veio. E aqui já é o primeiro milagre que Jesus fez, tá? O vinho transformado em água, a água transformada em vinho é o primeiro, tá? De que Jesus fez. Esse aqui já é o segundo. Então, nós precisamos conhecer o caminho dele, que ele veio fazendo aqui, estava fazendo com Jesus de Nazaré, Jesus homem, tá? Esse texto que nós vamos ver. Mas é só para que nós tenhamos conhecimento, não é para pregar nesse texto, porque é lei. Se é na lei, Jesus morreu para acabar com a lei. Se nós pregamos a lei, nós estamos simplesmente tentando matar Jesus de novo. Então, por isso que não pode. Porque se ele acabou com a lei, é para não existir, é para existir a graça, o Evangelho de Paulo, tá? Mas acontece o seguinte, se nós não conhecer que é a base da coisa, de onde que veio, de onde não veio, onde Jesus esteve, o que Jesus fez, aí nós não conseguimos entender o que está lá na frente no Evangelho de Paulo. A ver se vai ler como se estivesse lendo um livro. Aqui é para você ter um conhecimento. Primeiro, põe isso na sua cabeça. Jesus não fala nada em carne. Carne que eu estou dizendo, está falando comigo, mas está falando em minha carne. Não. Jesus só fala em espírito, por isso que é figurado. Figurado, os judeus falavam muitas coisas já figurado. Como é que diz? Era a linguagem deles da época, tá? Então eu já conhecia. Então por isso que Jesus continua escrevendo figurado, porque muitas pessoas que talvez queiram desfazer a obra de Deus não conseguem entender o que está escrito. Lê, ouve, mas não entende. Tá? Então, esse é o propósito de Jesus. Ele fala alguma coisa? Não, ele está falando aquilo ali em espírito. Tá? Então, ou melhor, se você preferir, está falando do Espírito. Tá? Se você for lá em João, capítulo 6, no versículo 63, você vai ver que o Espírito é que vivifica a carne. Nós movimenta por causa do Espírito, senão a carne estaria morta. Tá? Então, é um bom lugar para você guardar. João 6, no versículo 63. Muito bom que você guarda e guarda no coração, tá? Que na hora que você precisar, opa, tá? Então, legal você falar que é o Espírito que movimenta a carne, o nego já chamou você de mentiroso na cara. É mentiroso, o que é isso, não sei o quê. Aí você fala, não, vem aqui, meu filho, eu não preciso de mentir, não. Está escrito aqui, assim, então quem escreveu que é mentiroso, que é Jesus. Então é ele, ó, vem escrito, está escrito. Só uma delas que eu estou te passando, tá? Que precisa guardar. Mateus 15, 24. Outro versículo que precisa ser guardado debaixo de 7 chaves, tá? Porque ele diz, eu vim, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Que perguntou, os fariseus perguntou, por que ele veio? Então ele diz, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse versículo é muito bom guardar, meu irmão. Você vai precisar muito tempo dele. Outro versículo principal.
Mateus 24, o verso 2 e 3, o versículo 2 e 3, porque está dizendo as profecias que está lá se cumprindo, é ali que está sendo dito por Jesus. Aí os outros se acrescentaram lá, mas a profecia é aquela ali, não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Tá? Isso é bom guardar, tá? E para o futuro nós podemos até precisar do assunto. E muitas vezes a gente acaba esquecendo. Tá certo, meus irmãos? Então nós vamos entrar aqui já na palavra e poder falar aquilo que Jesus coloca no nosso coração, que Ele puder nos dar, nós vamos aceitar de coração. Tá certo? Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. 14. Achou no templo os que vendia bois, ovelhas e pombos, e também os cambistas ali sentados. Isso era no templo, hein? E tendo feito um azorraque de corda, lançou todos fora do templo, bem como as ovelhas, os bois, e espalhou o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. Aqui, ó, esse arrozaque que está dizendo aqui é um chicote, tá? Só que aqui na língua dos exatos está escrito aqui arrozaque, mas é chicote. Isso aqui era os boi que tava, os caras que antigamente era você teria que levar, né? Ou um cordeiro, ou um boi, uma novia, alguma coisa que você levava. Aí o que os espertinhos fizeram? Começou, em vez de você levar de casa para lá, não, você pode chegar aqui, nós te vende o que você precisa, e tudo baratinho. E o povo começou a negociar desse jeito, e aí onde Jesus não aceitou o negócio, tá? Eles negociando com os próprios judeus para vender os boi, pombo, ovelha, cabrito. Então, isso aí foi o que Jesus fez. E aí, olha o que ele disse aqui. O que ele disse no 17. Lembraram-se então os seus discípulos de que estas escrito o zelo da tua casa me devorará. O zelo está dizendo que o zelo da casa, que seria o templo de Salomão, me devorará, porque o pessoal estava fazendo um negócio ali dentro, tá, com os animais. E isso não era permitido, tá? 18. Protestaram, pois, os judeus, perguntando-lhe que sinal de autoridade nos mostra uma vez que faz isto. Respondeu-lhe Jesus: derruba este santuário e em 3 dias levantarei. Só que ele falou do santuário, era do corpo dele, de Jesus, tá? E eles entenderam que ele estava falando era do santuário de onde que ele estava limpando, que era santuário também, que era o templo de Salomão, tá? Era o único templo que foi mandado fazer por Deus. Então, eles acharam que estava falando era daquele templo lá que levou 46 anos para ficar pronto. Só que estava falando em 3 dias do corpo dele, de Jesus, tá? E aí eles começam com os problemas, porque tem horas que não tem jeito, né? Aqui está escrito, ó, mas ele falava do santuário do seu corpo.
estou procurando aqui, meus irmãos, eu acho que eu passei algum versículo aqui, não passei mesmo, o 16. Eu vou voltar lá nele lá porque ele é importante, tá? E disse aos que vendia as pombas, tirai daqui estas coisas. Não façai da casa de meu pai casa de negócio. Então Jesus fez tudo isso por esse motivo, está fazendo a casa de Deus de negócio, que hoje é exatamente o que está fazendo aí, negócio na casa de Deus, tá? Nem está adorando Deus, mas está fazendo negócio, comerciando coisa, isso, aquilo outro, vendendo isso aqui, vendendo aquilo lá, te cobrando o dízimo que Jesus morreu para barrar isso aí de dízimo e oferta, e estão querendo arrancar dinheiro de você de qualquer maneira, tá? Nem que tem que matar o pai, a mãe, qualquer coisa para poder te arrancar dinheiro. É isso que estão nas igrejas. Então, Jesus está falando aqui sobre os animais, mas quer dizer sobre isso, que naquela época eles já estavam negociando dentro do templo. Só para você ver, o templo de Salomão só tinha gente da alta ali dentro, tá? Que eram os fariseus. Os fariseus eram os judeus de grana, tá? Então, ele já estava fazendo negócio. Ele falou que ali não era casa de negócio. E continua hoje. Você vê nas igrejas para fora, só arrecadação. Se você não dá o dízimo e oferta, Deus vai te, como diz o outro, Deus vai te corrigir, você está roubando a Deus. Só essas conversas para boi dormir. Para isso você precisa ter conhecimento na Bíblia. Porque quando o nego te fala isso, fala, meu amigo, onde está escrito isso aí? Eu tenho que dar dízimo. Ele vai levar você lá em Malaquias. Fala, mas isso aqui é da época de Moisés, na lei, não é não? Uma lei, nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça agora. E eles dizem que Jesus ainda não voltou. Porque se eles falar que Jesus voltou, acaba a mamata, tá? Como não voltou, está todo mundo acreditando que está do mesmo jeito que começou o mundo, então continua pagando. Essas é as coisas, meus irmãos. Se você sair aí para os interior, afora, onde tiver alguns, mesmo pequeno, né? Trabalhadores, as pessoas têm um sítiozinho, tá colhendo lá um milho, um arroz, um feijão para vender. Infelizmente tem algumas pessoas que estão querendo o dízimo naquele alimento. Infelizmente, tá? Não é nego analfabeto não, é cara com faculdade nas costas, tá? São ladrões. Esse é o nome correto, tá? Não são, porque quando a pessoa vamos dizer assim, um mendigo de rua, e não tem cultura, não tem estudo, não tem nada, e está fazendo essa coisa até por ignorância para comer. Mas não é não. É gente que tem faculdade e usando esse parâmetro até hoje. Então, para isso que nós precisamos ter um conhecimento da palavra de Deus, para que nós não entremos nesse assunto. Quando a pessoa falar, onde que está esse aí, meu amigo? Ah, tá lá ali na lei, Ezelor está lá em Malaquias, tá? Que é onde fala da lei, não sei o que. Só que é o seguinte, ele só lê 2 versículos. E o começo da coisa já detonava eles não ler. É só aqueles 2 ali, onde só fala aquilo ali puro, isoladamente, como que fosse falando com você agora. Como se Deus tivesse direito no seu pagamento, que é mais ou menos a lenda desse pessoal, tá? Versículo 19. Respondeu-lhe Jesus: derriba este santuário e em 3 dias levantarei. Ele falava o santuário do corpo dele, tá? Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do santuário do seu corpo. É eles que não entenderam, né? Não sabiam o que falava, falando besteira. Quando, pois, ressurgir dentre os mortos, seus discípulos os lembraram de que dissera
isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Havia dito. Ele havia dito, eles creram, né? Depois de tantas coisas boas que Jesus fez. Ora, estando eles em Jerusalém para a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Aleluia, né? Mas o próprio Jesus não confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não necessitais de que alguém lhe desse testemunho do homem, pois bem sabia o que havia no homem. Quer dizer, uma pessoa que Jesus já conhecia, sabia quem que eram as pessoas, tá? Porque eram as pessoas que aqui no caso eram os fariseus, que eram os sacerdotes, esse pessoal aí, tá? Os principais da sinagoga, era eles. Então ele disse que do homem já sabia de quem era, o que eles faziam. Estava achando que eles eram donos do templo, estava substituindo Deus aqui na terra, lá na terra em Israel, tá? Substituindo Deus, porque fazia alguma coisa lá e, não, é nós que tem que fazer. Era assim que eram os fariseus, tá? Eles achavam, eles eram o dono, porque eles eram mais abençoados por dinheiro, e aí achavam que eles poderiam dar ordem. E aí ficava nisso aí, eles montaram lá para vender boi, ovelha, pombo e sei lá, outras coisas lá que vendia. Eles montaram isso aí porque, vamos dizer, uma ovelha, um exemplo, tá? Custava R$ 100, eles, na conta deles vendiam por 60, 50, metade do preço, mas na verdade já estava bem acima do próprio preço do animal. Então era roubo que estava fazendo. Por isso que Jesus disse ali, não façais da casa do meu pai casa de negócios. Por isso que ele colocou todo mundo para fora lá de dentro. Quer dizer, Jesus era sozinho. E tinha três ou quatro negros lá dentro, lá um dos boi, outros do carneiro, das ovelhas, outros dos pombos, cambiadores, que era o cara que negociava o dinheiro. Então ele colocou todos para fora. Por quê? Por causa desse problema. Estava fazendo uma casa de oração em casa de negócios, comércio, jogo. Que jogo você está vendendo? É um jogo, tá? Então é isso que não poderia fazer. Hoje serve de exemplo para nós. Eu vou falar muitas igrejas, eu só posso responder pela Assembleia de Deus, com a qual eu fiquei lá 15 anos. Eu sei como funciona, tá? Muitas vezes a gente fazer uma festinha, alguma coisa, não, vamos montar ali no circo das irmãs, ou dos jovens, das crianças, e vamos vender tal coisa aí para arrecadar dinheiro. Só que isso aí é que Jesus, nós acabamos de falar aqui agora. Estamos fazendo da casa do Senhor comércio. Estão vendendo uma coisa para outra para dar festa para outra. Quer fazer festa? Cada um saca o seu dinheiro e paga. Então aí você vai para a festa. Porque você está pagando para a festa. Não vendendo coisa para os membros da igreja para arrecadar dinheiro para a festa. Aí você está fazendo a casa de Deus, a casa de não é casa mais casa de oração. Seria a casa de comércio. E olha, eu falo dessa aqui, tá? Que as outras eu não sei, mas fiquei sabendo que é pior. Mas não sei, não posso falar, tá? A Assembleia de Deus, assim, é feita em várias igrejas. Igreja que eu falo é do bairro, tá? Estou dizendo igreja central, essas coisas, eu não sei que nem eu vou, tá? Vou não, ia, né? Porque eu não estou mais na Assembleia de Deus, exatamente, que ela não aceita, na época que eu estava lá, não aceita o Evangelho de Paulo.
que é pregar o evangelho de Pedro, que é o evangelho da circuncisão, tá? Que é o que está na lei. É isso aí que eles querem pregar. As pregações hoje, infelizmente, são tudo da incircuncisão. É o evangelho da lei, tá? Esse evangelho, Deus morreu para acabar com ele, que acabar com a lei, acabou com tudo, tá? Que existia antes. Era a lei que manuseava tudo, tá? Acabou com a lei, acabou com os pecados, ele morreu para isso. Do judeu e do grego, ele fez, dos dois povos, ele fez um só, tá? Jesus. E hoje, a maioria dos tudo pregando a lei ainda, até hoje. Agora, eu não sei se é por ignorância ou porque é burro mesmo. É uma das duas coisas. Se você é burro, é porque você estudou, sabe que não deve fazer aquilo ali, mas continua fazendo muitas vezes, porque, eu sou diácono, sou presbítero, mais ou menos por aí fora de cargo e falando contra Deus, tá? Contra Jesus, está contra. Cada vez que você prega alguma coisa da lei, você está tentando matar Jesus de novo, tá? Isso é um problema. Agora, nós precisamos tomar muito cuidado, meus irmãos. A fé nossa tem que ser somente em Jesus. A Aparecida, você tem que pôr na tua cabeça, ela foi muito honrada porque recebeu Deus em seu ventre, porque Deus transformou em carne para vir viver no meio de nós. Para isso que ele criou. Se você for lá em Hebreus, você vai ver isso aí. Criar esse povo, porque está vivendo no meio deles como nosso pai, nós como filho. Só que veio, o que aconteceu? O povo dele, que eram os judeus, rejeitou e ainda mandou soltar um ladrão perigoso, no caso que era Barrabás, soltar ele e crucificar Jesus. Aí que você vê como está as injustiças. A gente fala do juízo, Deus era muito rujo, Deus era bonzinho até demais. Ele deu chance para a negrada ou morrer e ressuscitar, ou ir para a escravidão e ser enterrado como bicho. Não tinha negócio do espírito sair não. Aí o espírito, no caso, simplesmente não saía mais, porque esse tinha o fôlego de vida, tá? E passou a ser espírito, foi em Joel, no capítulo 2, e no verso 28, 29 e 30, que Deus disse que naquele grandioso dia, que era o dia do juízo, tá? Ele derramaria o seu espírito em toda a carne. Ali o último ano 70, que foi na festa, mês de abril, por exemplo, eu acho que seja, ele disse isso. Daquele dia para cá, todo ser humano que nasceu, já nasceu debaixo da graça de Deus, com o Espírito Santo de Deus. Então não precisa que você vai em uma igreja que se batiza naquela água suja, que é água suja, tá? Que primeiro batiza os eficientes, para depois batizar você, tá? Os outros pessoal. Então, você não precisa de nada disso. Você tem que batizar, tem que falar língua, você ter o Espírito Santo de Deus. Aqueles caras não sabem nem quem é o nome da mãe deles. Ainda mais você falar em língua. Falar em língua não é língua, é para falar em língua estrangeira. Tá? No caso, você vai falar na Alemanha, os alemães vão saber o que você está falando? Lógico que não. Então tem que ter um intérprete, foi o que Paulo falou, para que transmite para ele aquilo que você está falando no português. Tem que ser alguém intérprete do português para o alemão. Essa pessoa falar. Isso aí está dizendo falar em língua nisso aí. É línguas estrangeiras. Tá? Não é o nego que está aí. Falou o quê? Nem ele mesmo sabe o que ele falou, porque não falou nada. Abrindo a boca, trabalhando o serviço de papagaio, entendeu? A pessoa falou alguma coisa, ele copiou daquilo ali e acha que está apavorando de falar aquilo ali, para achar que ele tem negócio com Deus, por exemplo. Que não tem, tá? Não tem. Pessoa, mesmo falando a verdade, ele pode ter negócio com Jesus, mas com Deus não tem, tá? Quem tem coisa com Deus é só Jesus.
Deus e Jesus é uma só pessoa, só que estiveram em 3 épocas diferentes. Primeiro, Deus veio falar com os profetas. Segundo Jesus, que é o próximo Deus, o próprio Deus, ele veio, nasceu do ventre humano de Maria e revestiu de carne e sangue para nascer como homem. E o terceiro, que é o que nós estamos neles agora, é para dar graça, ele veio como o Espírito Santo, santificando toda a raça humana. Isso é de cor, de gênito, tudo que é humano recebeu o Espírito de Jesus. Jesus e Deus e o Espírito Santo é uma só pessoa, tá? É os 3 em um. Só que 2 deles não pode aparecer no mesmo evento. Ué, como é que Deus está aqui e Jesus está ali no outro? Não pode. É num evento só. Então cada um ele apareceu de uma forma. Um apareceu como o pai, o outro apareceu como o filho, e na outra, que é que estão agora na graça, como o Espírito Santo, que foi, ele prometeu lá em Joel, no capítulo 2, no verso 28, 29 e 30. É importantíssimo você guardar isso aí, porque você vê que tem coisas muito valiosas, que mais tarde você pode ser perguntado sobre esse assunto, você precisa conhecer para falar. Como você vai fazer se você não conhece? Tá certo? Meus irmãos, eu agradeço a oportunidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nem que seja uma palavrinha dessa aqui que fica guardada no vosso coração. Eu já fico feliz isso aí. Pelo menos uma palavrinha que vocês guardar, eu já fico feliz. Hoje nós falamos isso aí que eu achei muito importante, porque Jesus, lá no ano 70, primeiro século, ele já estava falando do comércio nas igrejas, que lá era templo ainda, era a casa de Deus. Para os judeus lá, era a casa de Deus. E quando ele derrubou o templo e acabou com o povo, cadê o sacerdote? Foram todos mortos, que não foram, saíram para a escravidão, que morreram e acabaram também. Então não existe mais. Por que eles estão querendo fazer a mesma coisa que lá? Eles querem pegar nós e levar como judeu e colocar aquela carga lá dos nossos irmãos, que Deus, que Jesus morreu para eliminar tudo e pôr nas nossas costas de novo. Então você precisa ler a Bíblia, conhecer, falar, não tem nada com isso aí não, meu filho. Você pode dizer o que você quiser. Mas contra mim, eu sigo a Jesus. O que eu preciso, eu já tenho. Não preciso de mais nada de vocês. Guarda para você mesmo, para sua família. E coloca para eles aí, o negócio é tão bom. Né? Mas aí, meus irmãos, eu agradeço muito ao Senhor Jesus por esse pouquinho espaço que nós tomamos aqui, que não era para tomar um espaço grande pelo jeito, né? Tomamos esse espaço e agradecer a Deus por todas as coisas boas que Ele tem feito todos os dias para nós. Graça e paz para todos vocês.